E aí, pensadores, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e hoje eu lembrei, vindo da academia, eu lembrei sobre o que eu passei, né? Que foi a questão do meu distúrbio alimentar. Teve um período da minha vida, um período, né, de alguns anos aí atrás, que eu passei por uma situação ruim, questão dentro de um relacionamento. Eu vivi um relacionamento abusivo, né? O abuso foi abuso emocional. E com isso me veio um distúrbio alimentar. E o meu distúrbio alimentar fez com que, consequentemente, eu ganhasse peso. E graças ao meu desenvolvimento, eu sempre busquei muito essa questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu estudo muito sobre psicanálise, neurociências. A partir do momento que eu engravidei, que eu tive meu filho, eu sempre pensei muito nessa questão de desenvolvimento. Sempre estudei a partir. Antes eu já estudava, mas a partir do meu filho foi quando eu foquei mais em buscar essa ajuda, buscar esse entendimento de quem sou. Então, eu posso dizer que graças ao autoconhecimento, graças a essa minha busca pelo conhecimento e desenvolvimento pessoal, fez com que eu não prejudicasse a minha saúde em um nível muito ruim, assim, sabe? Porque graças a isso, tipo, eu comecei a perceber que eu estava entrando nesse processo de distúrbio alimentar. E assim, eu faço tratamento, eu tenho a minha psicóloga, né? E na época eu estava fazendo ainda um procedimento estético para poder diminuir medidas, diminuir celulite, essas coisas todas, assim, emagrecer. E assim, o processo da estética deu muito certo, sabe? Deu muito certo. Só que eu tava tratando mais a minha. Eu tava tratando muito os meus sintomas. Então, qual que era o meu sintoma? O meu sintoma era minhas medidas. Eu tava engordando numa. Muito desproporcional, assim, sabe? Eu tava engordando muito e eu já não tava fazendo exercício. E estava me alimentando descontroladamente, ou seja, eu não estava me alimentando, né? Eu só estava comendo, engolindo todas as minhas emoções. E com essa minha busca do autoconhecimento, como eu já estava nesse processo, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo, buscando a esteticista, era tratar apenas os sintomas que o meu emocional estava me trazendo. Percebe que, assim, quando você trata o sintoma e não trata a causa, fica meio que uma coisa. é, Você simplesmente tratou o seu sintoma, mas a causa, né? O que causou aquilo, você não trata e aquilo se repete. O que eu quero dizer com isso? Porque na minha situação foi, eu fiquei tratando o meu, os meus sintomas. Então eu estava fora do meu peso. O que que eu fiz? Fui e comecei a caminhar, fiz os procedimentos estéticos. E também faço acompanhamento com a minha psicóloga. Só que eu comecei a pensar na seguinte questão. Tá, estou fazendo, faço a minha terapia, eu faço a minha corrida, eu faço a minha esteticista. Mas eu estou ainda me alimentando de uma forma muito exacerbada. Assim, o distúrbio alimentar, o meu, por exemplo, ele foi num nível onde eu queria comer, comer, comer. E o meu distúrbio ele foi muito mais pro doce, né? Eu sou mais docentinha assim. Então o meu distúrbio ele ia muito pro doce. Então se tinha algum doce dentro da geladeira, alguma coisa assim, ou eu ia lá e fazia. Então eu tava muito nessa nessa doideira de querer comer um doce. Assim, é uma coisa muito doida, mas é o que acontece na questão do distúrbio.
E eu comecei, e isso me veio esse insight que, tipo assim, cara, eu não tô bem, isso aqui não é eu. É como se fosse um. Cara, em comparação é como se fosse um dependente químico, sabe? Você querer muito querer aquele doce. Acabou de almoçar, jantar, alguma coisa, você quer muito aquele doce, você precisa comer. E eu tava muito assim. E, e assim, eu tenho TDAH. Então, o meu nível de dopamina, ele é muito baixo. Então, o TDAH, normalmente, ele vai buscar esse prazer, ele vai buscar essa dopamina. Então, assim, eu naturalmente, normalmente, já sou uma pessoa que busca alguma coisa de prazer, vou buscar um docinho ali. Só que quando a pessoa está dentro do distúrbio alimentar, ela vai buscar esse doce, mas só que de um nível onde é uma sensação e uma situação muito louca, assim, porque você quer aquilo, você vai atrás daquilo, entende? Tipo, por isso que é comparado como o dependente químico. Então você quer muito aquilo, você vai atrás daquilo. E eu lembro que eu percebi que eu estava entrando nesse processo de distúrbio alimentar quando eu abri a geladeira. Do nada, assim. Eu peguei, abri a geladeira, daí eu peguei e falei assim, cara, eu tô comendo. Por que que eu tô comendo isso? Que que, que esse abrir a geladeira e me fazer buscar esse doce? O que isso está me dizendo? Sabe? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva do que eu estava vivendo, uma retrospectiva de todas as situações que eu estava passando. E eu falei, eu estou engolindo, literalmente, eu estava engolindo as minhas emoções, e, né, as minhas dores que foram causadas por um relacionamento abusivo, né? Eu estava comendo toda a minha emoção de frustração, de raiva ou de angústia, de medo e, enfim, foram várias emoções ali, né? Então eu estava literalmente me alimentando, né, de uma forma ruim e maléfica para minha saúde por conta de não saber ou de não ter saído de um relacionamento, de ter saído fora desse relacionamento abusivo antes do distúrbio. Só que nem eu tô te falando, me veio essa chave a partir do momento que eu abri a geladeira e eu entendi que eu estava dentro de um distúrbio alimentar. Aí o processo de entender que o meu distúrbio alimentar veio por conta do relacionamento abusivo foi um outro processo. Então entende que é muito importante o autoconhecimento não só para você poder não entrar dentro de um relacionamento abusivo ou evitar contato com pessoas tóxicas. O autoconhecimento, ele é para tudo na vida. Ele é para te ajudar a desenvolver em todas as partes da sua vida. O que eu sempre costumo falar é que a gente foi desconstruído ao longo do tempo, ao longo da vida, e a gente não sabe mais quem nós somos em essência. Então, quando a gente vai para a vida, a gente pega fragmentos de todas as pessoas com quem a gente conviveu. Então, é muito difícil de você aprender a desmamar dessas outras pessoas para você entender quem é você. Então, assim, o autoconhecimento ele não é só para relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais. O autoconhecimento ele é para tudo. O autoconhecimento me ajudou a sair do meu distúrbio alimentar, entendeu? Então eu consegui perceber que eu estava comendo todas as minhas emoções e fechei a geladeira e falei, pronto, aqui acabou. Daí eu fui, conversei com a minha psicóloga, a gente trocou uma ideia e tal, né? A gente fez todo o nosso processo e daí sim, a partir do momento que eu entendi que eu estava no distúrbio alimentar, a gente foi lidar com o meu relacionamento abusivo. Então entende como tudo é um processo, só que entende também que você tem que estar muito atento a você, não adianta só você colocar na mão do seu analista, que você também tem que estar junto com isso e ajudar a desenvolver, a ajudar a se desenvolver. E é isso, é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, uma reflexão a respeito disso e a minha história, a minha experiência de vida. Um beijo, obrigada.